Quero saudar a amada igreja com a paz generosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem sido extremamente misericordioso para conosco, porque nós podemos estar reunidos aqui através deste veículo, que é o Facebook, e nós podemos meditar na palavra do Senhor ainda esta noite. Nós temos que ser gratos ao Senhor por todas as coisas que têm acontecido, não só nas nossas vidas, mas no nosso país. Sabemos que vivemos tempos difíceis, tempos talvez de pessoas que estão se sentindo sem conforto e sem consolo, mas hoje nós vamos estar trazendo uma mensagem para consolar e confortar o seu coração em Cristo Jesus. Não em nós mesmos, nem nas circunstâncias, talvez elas não mudem, talvez elas até piorem. A nossa oração é para que Deus derrame cura sobre essa nação, mas a resposta certa vem dele. E tudo deve ser para a glória dele. Então nós não sabemos qual será a resposta dele. Mas independente de que seja aquilo que nós temos pedido, o nosso conforto e o nosso consolo somente nele. Sempre nele. E tudo para a glória dele. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, que nós vamos estar orando ao Senhor. Deus maravilhoso, Pai de infinita misericórdia, de infinita graça, eu quero te adorar agora junto com os meus irmãos, louvar o teu santo nome, declarar que tu és o Deus santo e poderoso, que todas as coisas estão de acordo com a tua soberana, a tua poderosa, a tua agradável, a tua perfeita vontade, e que nós não sabemos, Senhor Deus, o que falamos. Nós precisamos confiar no Senhor, nos agradar no Senhor, nos deleitar no Senhor e na sua palavra. A sua palavra é vida eterna, Senhor Deus. Eu quero te agradecer porque nós temos aqui este livro, Senhor Deus, que é o poder de Deus para que nós creiamos, Senhor Deus. Aqui fala de um Deus vivo, de um Deus santo, de um Deus poderoso, de um Deus salvador, de um Deus também que é justo e reto juiz. Senhor Deus, que a tua palavra venha nos nossos corações, que ela nos confronte, nos conforte, Senhor Deus, e que ela venha lapidar o nosso viver para vivermos de acordo com a tua vontade. Senhor Deus, nós sabemos que o nosso país vive tempos difíceis, tempos de dúvidas, Senhor Deus. Nós vivemos aí às margens, Senhor Deus, de uma epidemia que está realmente trazendo pavor em muitas pessoas, medo em outras, está paralisando outras, Senhor Deus. Mas nós queremos dizer que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso conforto, o Senhor é o nosso consolo, e fora do Senhor, nada disso encontramos, Senhor Deus. Então, tem misericórdia daqueles que ainda não te conhecem, daqueles que ainda, Senhor Deus, não tiveram um encontro pessoal, um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, e faz um milagre hoje, Senhor Deus, que haja salvação no nosso meio, que haja quebrantamento, que haja justificação aqui em Cristo Jesus, e que pessoas sejam chamadas pelo Senhor e creiam somente no Senhor. Deus maravilhoso, nós te adoramos mesmo em meio à crise que vivemos. Nós queremos dizer que tu continua sendo um Deus bom, um Deus santo, um Deus perfeito, Senhor Deus, e que tudo isso que está ocorrendo não fugiu do teu controle, Senhor Deus. Nós sabemos que o Senhor governa sobre todas as coisas e nós queremos afirmar isso, Senhor Deus, aqueles que não te conhecem. O nosso Deus está por cima de todas as coisas, e Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, independente do que nos aconteça. Nós queremos testificar e testemunhar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Senhor Deus, nos ajuda agora, nos dá da tua palavra, nos conforte, nos confronte, Senhor Deus, nos console através da tua palavra, Senhor Deus, e produz salvação no nosso meio hoje. Senhor Deus, há pessoas que talvez estejam equivocadas, que por estar na igreja, fazer parte de uma denominação, estão seguras de estarem salvas. Mas nós sabemos que existem pessoas que não estão salvas ainda, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar salvando vidas hoje. Os que estão salvos, que o Senhor possa estar lapidando mesmo, santificando através da tua palavra e levando, Senhor Deus, a um tempo de entendimento e revelação da tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Eu quero te convidar, meu irmão, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo de número 1. Diz a palavra do Senhor:
não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém. Glória a Deus. Jesus aqui conforta os discípulos. E é isto que eu quero falar com vocês esta noite. Cristo é o nosso conforto e o nosso consolo. Muitas pessoas estão com uma grande interrogação no seu coração. Até mesmo nós que somos cristãos, de vez em quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo Jesus e colocamos os nossos olhos nas perspectivas dessa vida, naquilo que dizem os telejornais, naquilo que dizem as pessoas, e talvez nós ficamos também desconsolados por algum instante. Se nós mantivermos os nossos olhos em Cristo Jesus, nada do que acontece ao nosso redor pode roubar a nossa paz, pode roubar a nossa comunhão com o eterno Deus. Meus irmãos, nós precisamos manter o foco, os nossos olhos no alvo, que é Cristo Jesus. Sendo assim, nós encontraremos força nele, e ainda que nós nos encontrarmos num momento de fraqueza, no momento de enfermidade, no momento de algumas dúvidas, nós então lembraremos do nosso Senhor e de tudo aquilo que Ele promete na sua palavra. O que Ele promete é todo aquele que crê será salvo. E se nós temos a salvação em Cristo Jesus, nós temos tudo o que precisamos, não só para essa vida, mas por toda a eternidade. Quando Ele começa aqui a falar com os discípulos, e é interessante que Ele já estava mostrando que Ele não iria mais permanecer, Jesus então iria ser morto e ao terceiro dia iria ser ressurreto e depois seria levado aos céus e enviaria o Espírito Santo, nosso Consolador. Mas ele chega no determinado ponto e ele diz, não se turbe o vosso coração, ou seja, não estejam aflitos os vossos corações, não estejam pesarosos os vossos corações. Meus irmãos, quando nós temos a convicção de que Cristo mudou a nossa vida, nos salvou e nos transportou do império das trevas para o reino da luz, que é Cristo, nós temos uma alegria tão grande nos nossos corações que nada pode ofuscar e nada pode atrapalhar o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa confiança no Senhor, a nossa confiança na palavra de Deus. Ele está dizendo, olha, não deixem os seus corações ficarem aflitos, ou não estejam aflitos nos vossos corações. Hoje nós encontramos as pessoas nas ruas, elas estão questionando o que será do Brasil. Nós mesmos fazemos esses questionamentos. Nós mesmos, muitas vezes, nós deixamos de olhar para o que Cristo faz, o poder que Ele tem, e nós olhamos para a limitação do homem.
Sendo assim, nós temos uma caída, e o nosso coração realmente vem se turbar, vem se afligir. E a palavra do Senhor está dizendo, não façam isso, não aflijam, não estejam aflitos nos vossos corações. E ele diz como sair disso: crede em Deus, crede também em mim. Meus irmãos, veja bem, o que você conhece a respeito de Deus? Você poderia certamente citar aqui algumas qualidades ou alguns atributos de Deus. É um Deus bom, é um Deus santo, é um Deus perfeito, é um Deus onisciente, é um Deus onipresente, é um Deus que tem todo o poder, é um Deus amoroso, é um Deus que realmente é longânimo para conosco. Se nós cremos nesse Deus, o que pode nos afligir? O que pode nos deixar no chão? Meus irmãos, nós podemos até passar alguns momentos difíceis. Eu gosto muito de um texto, e eu estou me lembrando dele agora, e eu queria ler com os irmãos. Ele está em 2 Coríntios, capítulo 4. Olha o que diz aqui a partir do versículo de número 7. Temos, porém, este tesouro, o Evangelho, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Meus irmãos, Paulo está testemunhando justamente isso, que nós passamos momentos difíceis na nossa caminhada com Cristo, mas não seremos destruídos. Ainda que a nossa força, por um momento, ela vá no fundo do poço, se nós olharmos para o Senhor, se nós realmente cremos no Senhor, cremos em Cristo Jesus, será o suficiente para que nós nos levantemos e continuemos a nossa caminhada. O Senhor não promete que nós estaremos livres das tribulações, livres das tormentas dessa vida. Não, Ele promete que Ele estará conosco. A palavra do Senhor lá em João capítulo 16, versículo 33, diz assim: digo-vos isto para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Normalmente a primeira parte deste versículo ela é esquecida. Mas a primeira parte que resolve o nosso problema. Olha, digo-vos isto para que a sua paz seja Cristo, para que tenhais a paz em Cristo e não nas circunstâncias da vida. Vocês terão aflições, mas como Cristo venceu o mundo, os seus vencerão. Aqueles que Ele salvou vencerão também. É uma garantia que nos dá. Nada pode nos separar do seu amor. Basta crermos. Que dizer isso? Ter esperança, ter confiança somente em Deus, em Cristo Jesus. É não ter a confiança nesse mundo, na segurança, nessa falsa segurança que o mundo pode dar. Meus irmãos, o mundo pode inventar agora uma vacina contra o Covid-19. Pode ser inventada nesse momento. Mas nós ainda viveremos aqui nessa terra e nos recursos dessa terra plena insegurança. A nossa segurança não está aqui nesse campo, mas está em Deus e em Cristo Jesus. E é para isso que nós devemos concentrar os nossos corações na palavra do Senhor, sabendo que Ele é a palavra e que Ele pode dar para nós essa segurança que nós tanto buscamos e nunca encontraremos nesse mundo. Então, olhe para Cristo Jesus, crede em mim, crede em Deus. E ele continua dizendo, olha, há um lar celestial para os salvos, versículo 2 do capítulo 17. Eu vou preparar moradas, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não existisse, eu diria a vocês, mas há. Meus irmãos, o arrebatamento dos santos é real. Muitas pessoas estão pensando que você morre e você vira uma outra pessoa e você se encarna em uma outra pessoa. Isto é uma mensagem diabólica. Esta mensagem de reencarnação é diabólica. Embora muitas pessoas que defendem essa tese dizem que usam a Bíblia, e muitas sabem a Bíblia totalmente de cor, não há a palavra viva nos seus corações, e eles não têm parte no ministério de Cristo Jesus.
Ao homem basta morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Ponto final. O arrebatamento dos santos é real. A vida na eternidade para os salvos está sendo preparada pelo Senhor. Haverá uma vida? Sim. Ou essa vida é com Cristo Jesus nos céus, ou essa vida é no inferno com o diabo e seus anjos no lago de fogo. Não há uma terceira opção. Não existe também uma fase chamada aí por muitos de purgatório, onde você vai esperar tentar uma reconciliação ali. Não existe. Ou você crê em vida, ou então não há nenhuma possibilidade para você. Não adianta, quando você morrer, nós vimos ao lado ali da sua urna, do seu caixão, e orar para que Deus te perdoe. Essa possibilidade também não existe. Por isso, quando nós vamos a um velório, nós cultuamos a Deus e nós levamos a mensagem de consolo aos que estão vivos e a mensagem de salvação para todos aqueles que estão vivos, que possam atentar para isso e buscar o Senhor e crer no nome do Senhor Jesus, porque aquela pessoa que partiu sem Cristo vai ser eternamente sem Cristo. Eu quero que você entenda isto. Existe uma vida após a morte para os que são do Senhor Jesus. E por que eu falo uma vida? Porque é uma vida com ampla qualidade, para adorar e bendizer o Senhor pela eternidade. Haverá uma vida que nós nos saciaremos nela pela eternidade. Meus irmãos, é bom demais você saber que o Senhor vai levar os seus para junto dele. E nós estaremos pela eternidade aprendendo a respeito de Deus. Nós nunca saberemos a respeito de Deus. Podemos passar várias eternidades ali, mas nós não aprenderemos tudo a respeito de Deus. Mas nós estaremos com Ele pelos séculos dos séculos. O Senhor afirma isso. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E é interessante que quando ele fala, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então, além de haver um lar celestial, a volta do Senhor é certa e evidente. As Escrituras testificam isso. O próprio Cristo está falando isso. Eu vou voltar para buscar a minha igreja. Então as pessoas pensam, o inferno é aqui, o céu é aqui. Não, ele vai buscar. O inferno eu não sei onde que é, mas o céu eu sei que está oculto com Cristo agora. Mas ele está preparando um lugar para nós. Meus irmãos, o Senhor virá para buscar a sua igreja, não é a todos. Muitas pessoas dizem, olha, Deus é muito bom, Ele é um Deus do coração mole, e no final todo mundo vai para o céu. Isso não é verdade, isto é uma doutrina maldita. Não há a universalidade da salvação, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Alguns chegarão ao Senhor e dirão, Senhor, mas eu era da igreja tal, eu fazia isso, eu expulsava demônio, eu visitava enfermo, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É bíblico. Não todos irão para os céus. Aliás, a palavra fala que o caminho, a porta é estreita, a porta é Cristo, mas não só a porta é estreita, o caminhar com Cristo é um caminho apertado, é um caminho difícil, é um caminho que requer esforço, no sentido do quê? De você renunciar a si mesmo, de você renunciar ao mundo, de você viver em constante obediência ao Senhor. Então nós temos aqui todas as evidências do cuidado e do amor de Deus e que estaremos na glória com Ele. Ele nos levará até onde estão essas moradas que Ele está preparando. Então não tem por que nós estarmos entristecidos com as situações que ocorrem hoje no Brasil. Esse mundo é passageiro, todos nós, se Jesus não voltar antes, todos nós morreremos. Talvez você esteja preocupado, e se meu filho sair para a rua e pegar a doença e morrer? Mas seu filho vai morrer uma hora. Ninguém quer que o filho morra, mas se o Senhor quiser, ele vai morrer. Porque ele é o dono da vida, ele é o autor da vida. E as pessoas não temem a Deus. Então eu não posso, eu tenho que obedecer os governantes, eu estou ficando em casa no tempo que é recomendado, mas nós precisamos continuar as nossas vidas e depender do Senhor. Meus irmãos, versículos 4 e 5, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, diz-lhe Tomé, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho?
há muitos questionamentos como chegar até Deus. A pior afirmação que eu conheço é: todos os caminhos levam a Deus. Veja bem, eu vejo muitos evangélicos, muitas vezes, amarelando diante dessa afirmação. O ecumenismo é uma arma do diabo para que as pessoas se tornem unidas em algo que não pode haver união. O ecumenismo não procede de Deus. O evangelho é como está aqui. E se você sai disso, se você começa a fazer práticas que a Bíblia condena, você não pode estar unido assim. Hoje, conforme a igreja evangélica se reunir, também caracteriza ecumenismo. Porque eu estou vendo práticas nas igrejas evangélicas terríveis. E nós temos que prestar atenção nisso. Os que estão em Jesus sabem o caminho. Quando Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Esta foi uma afirmação de alguém que deu um vacilo, que não tinha compreendido. Mas Jesus responde, Jesus enfatiza: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Por que vem? Porque a maior dúvida que existia naquele contexto era que Jesus estava se autoproclamando Deus. E realmente Jesus era Deus. Jesus é Deus. E ele vem dizer: olha, eu sou o caminho, não há outro caminho, é um caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem por quê? Porque Cristo e Deus são um só. Os dois são Deus, embora em pessoas diferentes. Então ele estava dizendo que ele era Deus. E que para ir a ele, precisava ser através dele. Isso é maravilhoso demais, talvez, para o nosso entendimento. As pessoas estão pregando vários modelos de se chegar aos céus, mas só existe um Cristo Jesus. Não há um caminho senão Cristo Jesus. Não há uma verdade que nos conduz a Deus senão Cristo Jesus, que é a verdade. Alguém precisa explicar isso para o nosso presidente Jair Bolsonaro, porque ele cita João 8,32 todos os dias. E eu oro para que um dia ele entenda o que é essa verdade. Essa verdade é Cristo. E há uma só vida que nos conduz a Deus: Cristo. Meus irmãos, não há nada fora de Cristo. Eu não sei porque as igrejas hoje deixaram de pregar a Cristo e estão inventando algumas práticas para deixar as pessoas mais alegres ou chamar mais atenção. Mas a única forma de que pessoas se tornem salvas em Cristo Jesus é através do próprio Cristo, que chama para si essa responsabilidade. E é o único que pode levar uma pessoa salva. Meus irmãos, e a palavra continua: disse-lhe Jesus, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Meus irmãos, Cristo é Deus. E tudo o que ele explicou foi sobre Deus. Cristo desceu dos céus. Então ele conhece das coisas dos céus. Então tudo que ele falava mostrava quem era Deus. E quando nós falamos em ler a palavra, para nós conhecermos quem é Deus, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia mostra quem é Deus. E é interessante que as pessoas querem, fora da palavra, conhecer a Deus. Jamais conhecerão a Deus, a não ser pela palavra do Senhor. Meus irmãos, Jesus Cristo é Deus. E Ele fala das coisas de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas diferentes de um mesmo Deus. E quando nós temos a comunhão com o Espírito Santo, nós temos comunhão com Deus. Quando nós temos a comunhão com Cristo, nós temos comunhão com Deus. Quando nós temos comunhão com Deus, nós estamos participando de conhecê-lo a
cada dia, a cada momento. E a palavra de Deus continua dizendo: não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Quando o Senhor Jesus esteve aqui, que ele inicia o seu ministério, tudo o que ele fez mostrou o poder do Senhor. Todas as suas obras, todas as suas curas, todos os seus milagres, mostrou o poder e glorificou a Deus. E as pessoas demoram muitas vezes a compreender. Uma mulher que é conhecida na Bíblia, aquela prostituta, Raabe, aquela mulher, quando ela ouviu falar das maravilhas que Deus operara e como conduzir o seu povo, o Espírito Santo abriu o coração daquela mulher e aquela mulher creu. E aquela mulher, ela não precisou ver certas coisas, ela creu só porque contaram aquilo para ela. Só pelas notícias que chegaram até ela. E ela, vendo como o Senhor abriu o mar para que passasse o seu povo, ela diz: esse povo é o povo de Deus. Deus reina e governa sobre esse povo. Essas obras não aconteceriam se não fosse Deus. E ela creu no Senhor. E ela guardou os espias. E só ela e a sua família foram salvas daquela destruição de Jericó. Meus irmãos, só estaremos seguros se cremos no Senhor. Meus irmãos, se vocês soubessem quem eu sou, saberiam quem é o Pai. E se vocês observassem as obras que eu fiz, vocês realmente saberiam que essas obras vêm de Deus. Então nós estamos vendo coisas acontecerem. As pessoas ficam 10, 20, 30 anos dentro de uma igreja e as pessoas não notam, não dão start nas suas vidas. Por quê? Porque não oram para que o Senhor transforme os seus corações. Elas apenas guardam alguns versículos no seu coração e começam a folhear a Bíblia e continuam vivendo a vida como se Deus não existisse. E esse é o grande problema da geração de hoje. E o Senhor nos traz um alerta aqui hoje. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Uma prostituta creu. E ela creu e hoje ela está o quê? No livro, na genealogia de Cristo Jesus. Se você abrir Mateus capítulo 1, você vê a genealogia de Jesus, vai estar o nome dela lá. A prostituta Raabe. Uma mulher que antes se prostituía, mas agora ela creu, ela tem uma nova vida em Cristo Jesus, porque ela entendeu que aquelas obras só seriam feitas por Deus, não pelo homem. Meus irmãos, quantas vezes você vai até Deus para buscar ali um milagre na sua vida física ou espiritual, ou mesmo sentimental, e Deus, na sua infinita misericórdia, derrama um milagre sobre a sua vida, e você então volta as costas para o Senhor e continua atolado no mundo, e não quer nada com Deus. Esta mulher, ela creu, e esta mulher perseverou em Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos fazer. Versículo 12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Meus irmãos, obras maiores farão. As pessoas muitas vezes confundem. Um homem cheio do Espírito Santo levará nele o quê? O reino de Deus adiante. Esta é a obra que Deus nos chamou para fazer. É avançar com o reino de Deus. É pregar o Evangelho a toda criatura. E nós, o Senhor fez isso em 3 anos, e nós somos salvos agora, nós temos talvez um tempo maior para avançar com esse reino. O Senhor pode nos usar para alguma cura? Pode nos usar para que oremos e uma pessoa realmente ela tenha ali uma decisão em Cristo? Pode. Mas nós precisamos pregar o Evangelho. Essa obra é a maior. Se nós lermos Atos, ou seja, quais as atitudes dos apóstolos, eles pregaram Cristo Jesus. Eles
certamente foram perseguidos, eles davam uma fugida, continuavam pregando, voltavam, pregava Cristo Jesus, ia adiante, pregava Cristo Jesus. Essas são as obras que o Senhor está falando que nós faríamos. Testemunhar a Cristo acarretará em salvação do perdido. E esta é a obra maior. Se você orar, Deus abençoar uma pessoa que está ali desenganada pela medicina, se levantar, vai ser uma obra muito boa. Mas essa pessoa, se não crer, ela vai viver aqui mais um período e vai morrer e ser lançada no inferno. Mas se você testemunhar a Cristo e acarretar a salvação de pessoas, essa pessoa pode morrer enferma daqui a uma semana, mas ela estará na eternidade com Cristo Jesus. E como você quer comparar esta obra de levar o Evangelho com uma cura, com uma oração que pode estar resolvendo alguma situação? A obra que o Senhor nos quer é uma obra maior, são milagres espirituais que avançam pela eternidade. Ah, mas eu não sei fazer isso. Se Deus te chamou para fazer isso, Ele vai prover os recursos. Esse Deus é tão maravilhoso que Ele não só te envia, mas Ele te capacita e Ele vai providenciar os recursos para que você anuncie a mensagem da cruz. Meus irmãos, e agora vem um texto que muitas pessoas se perdem nele. Versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Meus irmãos, muitas pessoas usam no final da oração em nome do Senhor Jesus somente como uma frase de efeito. Não. Jesus fornece os recursos necessários para realizarmos a sua obra. E isto está dizendo aqui que é orar no seu nome. Mas essa oração, ela deve servir aos propósitos de Deus. A oração de um novo nascido, de um crente no Senhor Jesus, ela tem como finalidade os propósitos de Deus. Ela não está pensando no seu ego, ela não está pensando em si mesmo, ela está pensando como que o nome do Senhor vai ser adorado, como que o nome do Senhor, ou como que a obra do Senhor vai ganhar com isso. Nós estamos fazendo orações para os nossos próprios desejos e prazeres. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos próprios deleites e prazeres. Isto é a palavra de Deus também que nos diz. Toda oração, ela tem que servir aos propósitos de Deus. Nós, quando oramos a Deus, nós precisamos orar para que Deus nos encaminhe segundo a sua vontade. Nós precisamos orar para que os projetos nossos estejam estejam de acordo com a sua plena e soberana vontade. Aliás, nós precisamos orar a palavra de Deus. Nós precisamos parar de pensar em Jesus, em Deus, como um Papai Noel que vai dar aquilo porque eu sou filho, então ele tem que me dar aquilo. Não, este não é o Jesus da Bíblia. Este não é o Deus da Bíblia. Um homem transformado pelo poder de Deus, agora ele tem os mesmos desejos que o Senhor. Ele vive para a glória do Senhor. Ele vai caminhar de acordo com a vontade soberana do Senhor. Ele vai, antes de começar a desenhar o seu projeto, ele vai em oração perguntar: Senhor, qual é o projeto que o Senhor quer que eu desenhe agora? Qual é a sua vontade para a minha vida nesse momento? Eu quero fazer tudo para que aquilo que o Senhor determinou aconteça através da minha vida. Eu quero ser participante. Eu preciso orar também confiando nos méritos de Cristo Jesus. Por isso eu oro no nome do Senhor Jesus, porque eu confio nos méritos de Cristo Jesus e não nos meus méritos. Há um tipo de oração que eu sempre digo para que vocês não a façam, é: Senhor, se eu tenho algum crédito contigo, faça isso. Nós não temos crédito com o Senhor, nós temos um débito, e esse débito é impagável. Não há como pagar essa dívida. Cristo pagou a nossa dívida com Deus, e nós somos devedores dele, e devemos viver para a glória dele. Esta é a grande questão. Meus irmãos, os méritos de Cristo Jesus, porque foi um varão perfeito, jamais pecou, cumpriu cabalmente, se humilhou, foi até a cruz, morreu a nossa morte, pagou pelos nossos pecados,
e foi ressurreto ao terceiro dia, e vivo está, e reina, e governa, e voltará, não sabemos quando, mas voltará para buscar a sua igreja. É uma promessa dele próprio para os que creem. Então nós oramos baseado nos méritos de Cristo Jesus. Ah, Senhor, eu sou tão bom. Não. Ah, Senhor, eu oro em nome do Senhor Jesus, porque Ele sim é o varão perfeito. Eu oro pelos méritos de Cristo Jesus. Nós devemos orar também uma oração que visa a glória do Senhor. Ah, meus irmãos, talvez você ore para ter uma casa. Isso não é errado, mas essa casa é para a glória do Senhor. Talvez você ore porque alguma coisa está faltando na sua vida, ou talvez você está estudando e quer se formar e quer se capacitar, mas você vai se capacitar para a glória do Senhor ou para a sua própria glória. Então nós precisamos entender que a finalidade do homem é a glória de Deus, que tudo aquilo que pensarmos, que falarmos e como agimos deve ser para a glória de Deus. E isso a nossa vida deve estar totalmente comprometida. Uma oração que visa a glória de Deus. Você tem orado visando a glória de Deus? Por que eu devo orar pelos meus inimigos? Porque o Senhor modela o meu coração, o Senhor ensina o perdão na minha vida. E quando eu oro pedindo a bênção do Senhor sobre os meus inimigos, pedindo que o Senhor dirija a vida dos meus inimigos, para que os meus inimigos então possam estar submetidos à vontade dEle, essa oração é para a glória de Deus. Há certas dificuldades quando você começa a orar pelos seus inimigos. Eu sei, mas se você fizer disso um hábito e se tornar uma disciplina, daqui a pouco você não consegue mais deixar de orar pelos seus inimigos, pelas pessoas que te odeiam, que te fizeram mal, e você vai amar essas pessoas em oração, e você vai orar por elas, e o nome do Senhor vai ser exaltado, e o seu coração vai ser trabalhado, e o perdão vai ser desenvolvido no seu coração, porque você está obedecendo ao Senhor. Meus irmãos, nós precisamos mudar a nossa oração. Quando o Senhor, lá em Mateus capítulo 6 ou 7, Ele nos ensina a orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele está nos ensinando um modelo de oração, como eu devo trabalhar na minha oração. Não é para você fazer uma reza, para você ficar repetindo isso 5, 6 vezes e depois sair pecando. Não, não é nada disso. Ele está ensinando para você um modelo de oração, para você orar naqueles moldes, para você entender o contexto de uma oração. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos usar desse recurso poderoso que temos, que Deus deixou. Nós podemos falar com Ele a qualquer instante. E eu sempre trago essa comparação. Se você quiser falar com o presidente do nosso país, Jair Bolsonaro, agora, você não vai conseguir falar. Se você quiser falar com o homem mais importante do mundo, segundo o mundo, é Donald Trump, você não vai conseguir falar. Mas se você quiser falar com aquele que criou todas as coisas e que tem o poder sobre Donald Trump, sobre Jair Bolsonaro, e sobre todas as coisas, sobre a natureza e sobre os planetas, você tem livre acesso, porque o véu rasgou, e você tem hoje como chegar ao Senhor através da sua oração. E nós não estamos valorizando nada disso, porque o nosso coração certamente está envolvido com esse mundo e não com as coisas da eternidade. E eu quero deixar esse último versículo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência é o resultado de um coração que ama ao Senhor. Meus irmãos, dentro deste mesmo versículo, desse mesmo capítulo, lá no versículo 22, disse-lhe Judas, não o Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Meus irmãos, a obediência é fruto na vida de quem realmente ama o Senhor, de quem é regenerado em Cristo Jesus. Nós precisamos moldar o nosso coração.
tem coisas talvez que você não saiba que você está desobedecendo o Senhor, mas a palavra está aqui justamente para isso, para conduzir o seu coração, para andar em inteira obediência ao Senhor. Por isso nós temos que ler toda a palavra do Senhor. Por isso você tem que abandonar a sua caixinha de promessas. Você precisa ler de Gênesis e Apocalipse, que você vai conhecer quem é Deus, e você vai conhecer também o que Deus requer de você. E muitas dúvidas no seu coração serão saradas através da palavra do Senhor. E talvez práticas que você tem hoje e que você não julga que isso vai contra os princípios de Deus, quando você conhece a palavra, você vai realmente ser elucidado através desta palavra. E você vai começar a obedecer também nessas questões. Obediência é resultado. Obediência é confirmação de que você ama Deus. Então ela é resultado porque Cristo é gerado no seu coração. O Espírito Santo conduz a sua vida. E ela também mostra que é um resultado de que você ama Deus. Então você o obedece. A igreja precisa compreender que a obediência é prioritária na vida de um cristão. Meus irmãos, eu quero ler esse último texto que eu citei aqui agora há pouco. Mateus capítulo 7. E é maravilhoso porque o Senhor vai falar muito sobre a obediência à vontade dele. Mateus capítulo 7, primeiro eu vou ler o versículo 21, que eu já citei aqui. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E aí ele conta uma história sobre a obediência, chamada de os 2 fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, edificar sobre a rocha é uma vida de obediência, de alicerces profundos no Evangelho e obediência ao Senhor. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então você note que a obediência é fundamental na vida de um cristão. Então você pode dizer, eu sou crente, mas você desobedece. As suas práticas, elas mostram desobediência à palavra do Senhor. E se você é desobediente à palavra do Senhor, não adianta você dizer que é do Senhor. Quando o Senhor está dizendo aqui no versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, ele está dizendo para você que diz que é crente. Ele está dizendo para dentro da igreja, chamada igreja, né, que na verdade não é igreja. Ele está dizendo para as pessoas que falam, eu sou de Jesus. E você precisa praticar a verdade. Você sempre precisa abandonar as coisas que não são de Deus. Eu preciso disso. Você precisa disso. Nós precisamos disso. Por quê? Porque esta é a palavra de Deus. Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Meus irmãos, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Meus irmãos, tudo isso é para confortar e consolar o seu coração em Cristo Jesus. Então agora nós vamos voltar a pensar no que está acontecendo no mundo. Nós vamos voltar a pensar no que está acontecendo no Brasil. Você não sabe se amanhã terá um emprego. Você não sabe se a sua empresa vai quebrar. Você não sabe se você vai morrer de complicações por esse vírus. Você não sabe se vai perder alguém na sua família por alguma complicação por esse vírus. Mas nada disso vai roubar a sua paz, porque Cristo é o nosso consolo, Cristo é o nosso conforto. E quando nós estamos totalmente voltados para Ele,
o que acontece no mundo. Mesmo a morte, ela não rouba a nossa paz. Porque ela nos traz o quê? A certeza e a convicção de que o viver é Cristo e o morrer é ganho. E nós passamos a dizer como Paulo: eu considero tudo o que eu tenho, o que eu fiz, o que eu sou aqui nessa terra, como esterco para me submeter somente a Cristo e a sua vontade. Meus irmãos, nós não somos nada. E eu gosto muito quando Paulo relata dessa maneira, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E vamos seguindo aqui no 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Quer dizer, se for para trabalhar para o Senhor e trazer pessoas a Cristo, ele até não sabe o que escolher. Mas que ele prefere estar nos céus, isso é claro. Ora, de um e de outro lado estou constrangido. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela presença de novo convosco. Meus irmãos, quando ele diz que ele abandonou tudo o que ele tinha por Cristo Jesus, é isso. É que o poder que estava nele era Cristo e não ele. E tudo aquilo que ele tinha, ele era fariseu, ele era respeitado, ele era da tribo de Levi, se não me engano, eu não lembro qual tribo que ele era, mas ele era circuncidado ao 8º dia, ele era um judeu acima da média. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que ele considera tudo isso como refúgio, que ele considera tudo isso como perda, que isso não tinha importância para ele. E é interessante que muitas pessoas estão agarradas justamente nisso, nessa terra, no que são, nas suas posições. Isso não vale nada. Isso não nos traz nada. O que importa é a obediência ao Senhor. O que importa é a obediência a Cristo Jesus. E ele termina dizendo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Por isso eu digo, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Há um fundamento em guardar as tuas palavras, não é para ficar recitando e pagando geral para os outros, não. É para que eu não peque contra ti, porque eu odeio o pecado, porque Deus odeia o pecado. E todo pecador que não se arrepender, Deus odeia, vai mandar para o inferno. E isso é uma sentença. Isso é uma verdade bíblica. Então nós temos consolo no Senhor. Nada que está acontecendo aí deveria nos abalar. É lógico que nós vamos tomar os cuidados. É lógico que nós vamos obedecer à medicina. Mas nós estamos confiantes de que Cristo é o nosso conforto. Cristo é o nosso consolo. E nada pode separar do seu amor. Que Deus te abençoe. Que Deus enriqueça o seu coração através da sua palavra. E que a sua vida seja gerada em Cristo Jesus. Que o seu coração ele esteja se conformando cada dia mais a Cristo Jesus. Que Cristo seja gerado em você e em mim, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te louvar e te bendizer, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu meditar na tua palavra. Senhor Deus, perdoa, porque temos pecado contra o Senhor, temos andado de maneira desordenada diante da tua palavra e transgredido as tuas verdades. Senhor Deus, no nome de Jesus, traz o nosso coração para a tua presença. Muda, Senhor Deus. Tira do nosso coração tudo aquilo que não é teu, Senhor Deus. Arranca do nosso coração, Senhor Deus, aquilo que produz ódio, aquilo que produz a mentira, aquilo que produz, Senhor Deus, idolatria, Senhor Deus. Tudo aquilo que está contra a tua palavra, arranca dos nossos corações e nos transforma em homens e mulheres segundo a tua vontade. Senhor Deus, nos ensina a guardar a tua palavra e amar o Senhor, provando com o guardar a tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, transforma essa igreja numa igreja militante, que avança, que reage, Senhor Deus, segundo o teu querer, de acordo com a tua palavra, e que vai, Senhor Deus, destemidamente pregar o teu evangelho. Senhor Deus, levanta homens, mulheres,
que vão, Senhor Deus, dar a vida por Cristo Jesus. Nós pedimos, suplicamos e pedimos uma semana na Tua presença, de acordo com a Tua vontade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe, no nome de Jesus.